como motivação, eu acho que vocês já devem ter parado para pensar assim, hoje usando seu celular, na internet, no computador, né? Como é que o Spotify consegue indicar músicas tão boas, né? Ou Deezer, ou iMusic, qualquer outro serviço de streaming, YouTube. É muito bizarro, assim, pelo menos comigo acontece bastante. Eu tô lá mexendo, escutando minhas músicas e aparece uma música que eu nunca escutei antes, muito boa, que você, caraca, isso aqui é muito doido, é melhor do que alguém te indicar, né? Então assim, o que esse algoritmo faz? Que mágica é essa, né? Outra coisa também como é que o teclado do meu celular começa a sugerir gíria, as gírias que eu uso, né? Então assim, aqui em Brasília, acho que todo mundo é de Brasília, né? Usa muito velho no final, então você fala, não sei velho, já tá lá no seu teclado mostrando aqui pra você. Então assim, como é que ele tá aprendendo com o que eu tô falando, né? Que é isso? Que magia negra é essa? E uma coisa mais séria, mas hoje em dia a gente tem como, por exemplo, pegar uma chapa de raio-x no pulmão, né? Mandar um algoritmo processar e ele vai identificar as prováveis doenças, né? Sem que um médico tenha que analisar ou pedir mais exames, né? Coisas do tipo. Ou seja, a máquina ela consegue identificar padrões que para o olho humano, né, para a pessoa identificar, é difícil, é complexo, é muita coisa para a gente processar. Então, outra aplicação interessante de Machine Learning, né? Bom, no caso do Spotify, eu quis pegar esse exemplo, né? Como é que isso funciona, né? De forma bem básica. O serviço, né, do Spotify, ele vai analisar os mais diversos tipos de dados que a gente consome. Então, quais playlists a gente escuta, o histórico de músicas que a gente escutou nos últimos dias, até a hora do dia que a gente está escutando é importante para o algoritmo. E até se as músicas que a gente escuta são mais animadas ou mais calmas. Isso, né, esse projeto todo se chama personificação, que é o que muitos algoritmos de redes sociais fazem hoje. Eles personificam conteúdo para cada pessoa, para que a pessoa fique mais tempo utilizando aquele aplicativo, ou entrando naquele site, né? Então assim, se você estranhar, está começando a aparecer playlist de sofrência indicada ali para você depois de tomar aquele pé na bunda, esse tipo de coisa, saiba que ele personificou e entendeu que você está triste naquela hora. Então assim, tudo por trás está rodando machine learning, tá? Então assim, não é algo obscuro, sci-fi, tudo que a gente usa hoje em dia tem machine learning, assim, onde menos você esperar. E hoje é um momento perfeito para você trabalhar com machine learning, porque a gente tem acesso a muitos dados, né? Então a gente tem o Twitter, a gente tem muitas redes sociais, a gente consome muitos dados, né, no nosso dia a dia, e esses dados, quando eles são analisados e transformados em números, né, a grosso modo, né, informações, a gente consegue fazer predições. Então, em poucas palavras, machine learning é o quê? É você pegar uma quantidade de dados, ler esses dados e fazer predições sobre o futuro, né? O futuro próximo. Então esse é o básico do machine learning, assim, não tem segredo, não tem algo por trás assim, mais complicado, né? Ele faz predições. E por trás, o que a gente tem? Estatística, computação e estatística aplicada. Então o machine learning, nada mais, nada menos, é uma estatística gourmetizada hoje, né? E eu gosto de usar esse exemplo, que é como você ensinar uma criança a identificar letras do alfabeto. Então assim, a criança, né, você está ensinando ela a ler, você mostra, olha, esse aqui é o A, né, ele é assim o desenho dele, e aí depois você pega de novo, esse aqui é o A, é assim, esse aqui é o A. É como se você repetidas vezes chegasse no computador e fizesse, olha aqui como é que é o A, olha como é que é o B, olha como é que é o C, sabe? E conforme você repete mais e mais vezes, em diferentes formas, né, eu posso mostrar um C mais que ele escreveu, ou um C que ele escreveu, ou um C que ele escreveu. O computador vai começar a identificar padrões futuros de uma pessoa que ele ainda nem viu a escrita ainda. Porque ele começa a entender como é que é um C. É que nem uma criança aprendendo. E um exemplo legal de classificação de imagens, que é o que a gente vai ver aqui hoje na prática, é um modelo de machine learning que visualiza, né, uma imagem, pode ser uma webcam, que no nosso caso, ele identifica um padrão que ele já aprendeu. Por exemplo, um gato, né? Você pode pegar milhares de fotos de gatos, tacar isso no seu algoritmo, pedir para ele treinar, e aí ele vai começar a identificar gatos, não só identificar gatos, mas entender que tem uma diferença entre um gato e um cachorro, né? Então, em um dado momento, ele vai começar a chutar e vai falar, nas imagens de gato geralmente tem bigodes, geralmente tem umas orelhas pontudas, diferente quando eu visualizo imagem de cachorro. É lógico que o computador não tem essa consciência, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que pegar várias imagens de gatos e falar, olha, isso aqui é um gato, isso aqui é um gato, isso aqui é um gato. Que é o processo de label, né? Que é você taxar, né? Você colocar ali uma etiqueta, uma imagem, por exemplo, e falar, isso aqui é um gato. E o computador, quando ele vê uma imagem parecida com aquela que ele já viu antes, ele vai falar, acho que é um gato, e vai dar uma porcentagem aqui de certeza. Com 88% de certeza, eu acho que isso aqui é um gato.
Aqui no caso ele tem mais certeza do cachorro. E assim ele começa a fazer essas diferenciações entre várias classes, né? Vários objetos diferentes. E além disso, também, além de ter esses exemplos interessantes, né? O Machine Learning, ele consiste em você alimentar esses algoritmos com dados, né? Você encontrar padrões escondidos. E aí a máquina, quando você mostra várias coisas para ele, né, várias sequências de dados e mais dados, ele começa a identificar padrões que a olho nu a gente não identifica. Né? Ele começa a identificar padrões que para o ser humano é complicado de entender ou de pensar. Né? Então, o único objetivo do Machine Learning, né, em poucas palavras, é isso. É prever resultados baseados em dados de entrada. Então, muita entrada, melhor a sua chance de prever o futuro. E, então, resumindo, os 3 componentes do Machine Learning, né, são esses. A gente precisa focar para começar a estudar Machine Learning. Dados, features e algoritmos. Essas palavras, se você começar a estudar Machine Learning, vai repetir várias e várias vezes na sua vida. Dados, eu diria que é o ponto mais importante na hora de você considerar fazer um algoritmo de Machine Learning. Por exemplo, milhares de fotos de gatos. Não adianta eu pegar foto de gato tremida, foto de gato de noite e pedir para o meu algoritmo, eu posso ter o melhor algoritmo do mundo. Se eu não tenho dado bom, se eu tenho dados difíceis no computador entender, vai ser difícil você ter um algoritmo que vai performar bem. Então, assim, não tem mistério. Você focar em dados e ensinar esses dados e ter dados de qualidade é o que define a qualidade, o final, o seu resultado final, né? Na verdade. Features, próximo passo, né? Que são, por exemplo, conjuntos de pixels que representam características únicas dos gatos. Que nem eu falei, as orelhas pontudas, os bigodes. São padrões, né? Aqui em Features são os padrões que separam, por exemplo, um cachorro de um gato. Né? O gato ele vai ter a orelha pontuda, o cachorro vai ter a orelha mais caidinha, né? Ou, por exemplo, eu posso pegar como feature, se eu estiver processando um texto, eu posso falar que o texto, esse aqui é do Machado de Assis e esse aqui é do Vinícius de Moraes. Né? E aí o computador vai começar a entender diferenças nesses padrões. Então, assim, features são as classes, tá? Se a gente quiser comparar com programação, são as classes, né? Que nem quando você está programando em Java, você cria classes e fala para o algoritmo. Features são as classes que a gente ensina para o algoritmo separar e entender as diferenças. E os algoritmos são os métodos escolhidos, que a gente vai ver alguns aqui hoje. E por método, gente, é aquilo. Você pega um e aprende ele primeiro, né? Por mais clássico que seja, por mais antigo que seja, aprende como é que ele funciona. Né? O método, no final das contas, ele acaba sendo só um pedaço, né? Foque mais em olhar os dados, em olhar os features, né? O algoritmo, a gente às vezes foca em entender o algoritmo, que é muito bom, é importante, mas o importante é você ter dados bem feitos e features bem feitas também. Os métodos, vocês vão ver que são inúmeros, né? Vamos lá, Machine Learning das antigas, né? Quais são os métodos clássicos, né? Os métodos clássicos que hoje em dia está presente na nossa vida em qualquer lugar, que internet, telefone, aplicativos, né? A gente tem duas classes, né? Dois tipos, supervisionados e não supervisionados. Algoritmos supervisionados, né? Eles precisam ter uma indicação para o algoritmo, né? Do que são esses dados. Né, daquela mesma forma que eu falei, esse carinha aqui, ó, ele está fazendo uma tarefa chamada anotação de dados, que é um trabalho mais custoso, que dá mais trabalho mesmo no processo de Machine Learning, que é você pegar uma imagem, por exemplo, de uma ferramenta, puxar uma caixinha e falar, isso aqui é uma ferramenta, isso aqui é uma chave, isso aqui é um brinquedo. Então você vai pegar a foto de brinquedo, vai puxar a caixinha na mão mesmo, brinquedo. Mesma coisa aqui para uma moto, para um carro. Anotação de dados sempre é necessário no método supervisionado, tá? E aí, como exemplo, a gente tem, por exemplo, regressão e classificação. A classificação, um exemplo bem interessante da classificação, foi um trabalho recente que eu fiz, que é de detecção de fake news. Então, o que acontece? Fake news, ou a notícia é verdadeira ou ela é fake. Né? Então, eu vou classificar notícias. A classificação ela consiste em identificar onde separa as verdadeiras das falsas. Então a tarefa de classificação básica é essa, é falar o que é verdadeiro, o que é falso, é eu falar, por exemplo, o que é maçã, o que é laranja, é algo muitas vezes binário, mas pode ter mais classes além das binárias, além de só classificação de 1 e 2. A gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco. E também os algoritmos não supervisionados, que aí a gente tem como, por exemplo, o clustering, busca de padrões e redução de dimensionalidade. Os não supervisionados, o algoritmo se vira. Então assim, a gente não vai fazer esse processo desse cara aqui de ficar anotando dado. A gente vai pegar um montanha de dados, mandar para o algoritmo e falar, se vira. Tenta achar os seus padrões aí, tenta fazer suas anotações, no final a gente se entende.
Então isso aqui é você tá buscando um milagre. Você manda tudo e vê se no final dá certo. E funciona. Parece que funciona. Isso aqui, provavelmente você já viu, é um saco, né? Você vai entrar no site, aparece lá o CAPTCHA, selecione semáforo, selecione caminhão. Se você for espertinho que nem o Google não quer ficar contratando pessoa para fazer isso aqui, né? Então o que ele faz? Eu vou fazer com os meus usuários. Quando ele pede para a gente selecionar semáforos aqui, por exemplo, a gente está fazendo o trabalho desse cara sem perceber. A gente está selecionando semáforos e anotando para ele esses dados. Então assim, a gente falou dos clássicos, né? Dos métodos clássicos, e aí o Machine Learning geração Z, né? O que a gente tem de atual, o que a gente tem de recente? A gente tem o aprendizado por reinforcement, né? Que é o que a gente chama. A gente tem os métodos do tipo Ensemble, e a gente tem redes neurais e Deep Learning. As redes neurais, essa aqui é uma parte que muitos dizem que vai substituir os métodos clássicos, né? Mas redes neurais são pesadas, tá? Deep Learning é pesado. Então, assim, os métodos clássicos, eles são importantes para a gente fazer coisas básicas. Então é importante você sempre ter em mente isso e julgar no seu projeto o que você deveria usar, o mais leve, o mais pesado, e pela necessidade. E aí, como exemplo, a gente tem as redes neurais convolucionais e as redes neurais recorrentes, tá? São os dois tipos. Então, assim, a gente tem vários caminhos hoje em Machine Learning, tá? Para simplificar, eu fiz esse pequeno mapinha só para entender as diferenças, né? Por onde a gente deveria seguir, tendo em mente vários caminhos possíveis. Então é o seguinte, você tem dados simples e tem features claras, por exemplo, fotos, né? Fotos que você consegue anotar, que a gente conversou, usa o Machine Learning clássico. Você não precisa pegar nada pesado além disso para conseguir fazer. Outro exemplo interessante também, que é um aprendizado por reinforcement, né? É por reforço, tá? O aprendizado por reforço é o caso que você não tem dados, mas você tem um ambiente interativo. Um exemplo disso aqui são os carros que dirigem sozinho, da Tesla. Esses carros, né, basicamente, eles têm uma etapa de treinamento antes, só que eles interagem com o ambiente. Ou seja, ele está aqui andando, né, e ele está aprendendo que a placa de pare tem que reduzir, tem que parar. Né? A placa o triângulo você tem que dar preferência. Então ele está o tempo todo interagindo com o ambiente, né? E esse ambiente é laboratório, né? Quando você está testando, para aprender o que cada coisa significa. Esse é um exemplo. Outro exemplo também, não sei se vocês já viram, mas tem vários vídeos no YouTube do Mario, que você bota um algoritmo para o algoritmo aprender a jogar Mario. E aí ele vai entrando, pula, cai no poço. Aí ele volta. Então ele vai, pula, ele vê que ele tem que pular mais alto para passar o poço e aí está tudo bem. Esse é um exemplo de aprendizagem com reforço, porque toda vez que ele cai e morre, ele tem que voltar e fazer alguma coisa diferente. E quando ele consegue, esse é o reforço, né? Então ele foi mais longe, então tá certo. Então tem essa aplicação de jogos também. Ensemble é quando a qualidade é um problema real, então assim, se você tem essa preocupação com a qualidade do dado, Ensemble são esses métodos a você buscar, geralmente são bem pesados. Redes neurais e Deep Learning são dados complicados, features não estão claras e você está à espera de um milagre. Então é isso, eu não sei qual é o meu dado, eu não consigo anotar, pega aí o algoritmo e se vira. Aí a gente usa redes neurais e Deep Learning.